E se o rugido dos cavalos mongóis nunca tivesse ecoado pelas estepes? E se o nome Gengis Khan jamais tivesse sido pronunciado? Porque sua linhagem fora apagada séculos antes de nascer. Imagine um mundo onde o som do trovão não anuncia uma tempestade, mas o silêncio de algo que nunca existiu. Um mundo em que os Xiongnu, os antigos mestres das estepes, ergueram-se como senhores absolutos do norte da Ásia e esmagaram, ainda em semente, tudo o que poderia se tornar o Império Mongol. Seria esse um mundo mais pacífico ou apenas mais sombrio? O que aconteceria com a história da humanidade se o maior conquistador do mundo jamais tivesse existido? Mas antes de mergulharmos nesse universo alternativo, precisamos entender quem eram os Xiongnu e o que os tornava tão temidos, muito antes dos mongóis sequer surgirem. Se você também deseja explorar os segredos do E se, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Séculos antes de Gengis Khan, as planícies da Ásia Central pertenciam a outro nome, os Xiongnu. Nômades implacáveis, guerreiros do arco e do vento, senhores de cavalos e da sobrevivência em um dos territórios mais brutais da Terra. Eles surgiram por volta do século III a.C., durante o apogeu da dinastia Han na China. Enquanto Roma erguia impérios de pedra e leis, os Xiongnu moldavam um império de poeira e aço. Invisível, veloz, letal. Eles não precisavam de muralhas. Suas fronteiras eram um horizonte. A China os temia tanto que construiu, em parte, a Grande Muralha para contê-los. E mesmo assim, não bastou. Seus líderes eram chamados de Shanyu, e um deles, Modu Shanyu, foi o primeiro a unificar as tribos das estepes sob uma bandeira só, séculos antes de Gengis Khan fazer o mesmo. Eles eram, de certa forma, os protótipos dos mongóis, cavaleiros implacáveis, mestres da guerra relâmpago e uma ameaça constante às civilizações sedentárias do sul. Mas com o tempo, o Império Xiongnu começou a ruir. As divisões internas, as pressões chinesas, as alianças quebradas, tudo os empurrou para o esquecimento. Suas tribos dispersaram-se, dando origem a outros povos nômades, e entre eles, séculos depois, surgiriam os mongóis. O destino parecia decidido. Um império caiu, outro se levantou. A roda da história girou. Mas e se ela tivesse travado ali? E se, em um momento esquecido pelas areias do tempo, os Xiongnu tivessem destruído completamente as tribos que dariam origem aos mongóis? E se a chama da Mongólia tivesse sido apagada antes de acender? Nesse universo alternativo, os ventos da Mongólia não trariam o som de tambores, mas o silêncio da extinção. Os Xiongnu, em vez de ruir, triunfariam. Eles avançariam sobre o norte, esmagando as tribos dispersas que, em outra linha do tempo, dariam origem aos clãs de Temujin, o futuro Gengis Khan. Nenhum clã Borjigin, nenhuma unificação mongol. Apenas poeira, cinzas e silêncio. Sem os mongóis, a Ásia jamais seria unificada sob um mesmo comando. As rotas da seda, que Gengis e seus herdeiros protegeram e expandiram, talvez jamais florescessem. A Europa, que tremeu diante dos cavaleiros das estepes, talvez jamais tivesse conhecido o medo que moldou reinos, fortalezas e lendas. Mas o que o poder faz com aqueles que o possuem? Os Xiongnu teriam resistido ao mesmo destino que destruiu tantos impérios? Ou acabariam engolidos pela própria ambição? As respostas estão escondidas sob séculos de poeira, mas neste universo, a poeira não repousa. Ela se ergue, movida pelo galope dos vencedores esquecidos. O mapa muda. As rotas comerciais que ligariam China e Europa se desvanecem. Sem os mongóis, não há Império Yuan. Sem o Yuan, a China não se abre ao mundo. Sem essa abertura, a pólvora, o papel e a bússola podem demorar séculos a alcançar o Ocidente. O progresso humano se atrasa.
e o som do mundo muda. O silêncio dos mongóis ecoa mais do que o barulho de suas guerras, porque às vezes o que não aconteceu é mais poderoso do que o que aconteceu. Mas o domínio Xiongnu traria algo ainda mais sombrio. Com os mongóis erradicados, os Xiongnu voltariam seus olhos para o sul, e o Império Han se veria diante de uma força que jamais enfraqueceu. O mundo estava prestes a testemunhar o Império Eterno, um que jamais cairia. Na parte 2, veremos o que acontece quando os Xiongnu dominam toda a Ásia e moldam um mundo sem a China como a conhecemos. Mas cuidado, o preço do poder absoluto é sempre o mesmo: sangue. O que acontece quando um império não encontra ninguém à altura para desafiá-lo? Quando o medo deixa de vir do inimigo e passa a habitar o próprio trono? Após exterminar as tribos que dariam origem aos mongóis, os Xiongnu tornaram-se senhores absolutos das estepes. O norte da Ásia, de Manchúria às montanhas do Altai, curvou-se diante do símbolo do lobo do vento. Não havia resistência, nem fronteira, nem eco. A terra parecia respirar sob o som de seus cavalos. Mas nenhum império sobrevive apenas do silêncio. Logo, o olhar dos Xiongnu se voltou ao sul, para a China. O que antes era uma muralha para contê-los, agora seria um monumento ao medo. E o mundo estava prestes a mudar para sempre. Na linha do tempo real, o Império Han conseguiu conter e desgastar os Xiongnu. Através de diplomacia, casamentos, comércio e guerra constante, a China enfraqueceu seus inimigos, empurrando-os cada vez mais longe das muralhas. Foi assim que os Xiongnu acabaram divididos e esquecidos. E os séculos seguintes abririam espaço para os povos que dariam origem aos turcos e aos mongóis. Mas neste universo, a história foi escrita com sangue diferente. Os Xiongnu, após destruírem os povos do norte, não ruíram. Eles se unificaram de forma total, consolidando uma estrutura política e militar mais forte do que qualquer civilização imaginava possível. A sabedoria do deserto se fundiu com o instinto da guerra. Enquanto o imperador Han olhava para o norte com arrogância, acreditando que o frio e a fome fariam o trabalho por ele, vinha, ao longe, um som. Um som baixo, constante, um galope. O som do inevitável. O ataque começou como um sussurro. Caravanas desapareciam. Postos avançados deixavam de responder. As muralhas, antissímbolo da separação entre civilização e barbárie, agora tremiam sob o som de milhares de lanças. O céu se tornava cinza, coberto pela poeira das estepes. Os generais Han chamavam o inimigo de os Filhos do Vento. Mas o vento não se combate. Ele invade, atravessa, consome. As legiões chinesas, disciplinadas e orgulhosas, foram esmagadas por um inimigo que não lutava de forma previsível. Eles apareciam, desapareciam, voltavam por trás das linhas. Cada flecha, um aviso. Cada retirada, uma armadilha. O imperador Han, desesperado, enviou mensageiros oferecendo ouro, alianças e casamento. Mas o Shan Yu respondeu com uma única frase: por que um lobo aceitaria se casar com sua presa? A guerra deixou de ser política, tornou-se vingança. Uma vingança ancestral contra séculos de humilhação e muros. Em poucos anos, as planícies do norte da China foram devastadas. As cidades queimavam. Os rios tornaram-se cinzentos com as cinzas de vilas inteiras. A muralha, símbolo da resistência, foi transformada em ferro fundido, derretida e usada para moldar lanças Xiongnu. O dragão do leste perdeu as asas. Sem os Han, a China unificada jamais existiria. Não haveria confucionismo como base moral do Estado, não haveria era de ouro Tang, não haveria papel moeda, nem exames imperiais, nem arte refinada exportada ao mundo. O Oriente, sem a ordem Han,
mergulhou em uma era de senhores da guerra, uma escuridão de ferro e fumaça. E os Xiongnu? Eles tornaram-se deuses. O Shang-Yu ordenou a criação de um império nômade permanente. Cidades móveis, erguidas sobre rodas gigantes de madeira, cruzando as planícies como montanhas ambulantes. Um império que nunca parava, nunca dormia, nunca enfraquecia. Era o nascimento do Império Eterno, o sonho impossível dos povos das estepes. Mas o poder absoluto é uma maldição disfarçada de bênção. Os Xiongnu começaram a perder o que os tornava fortes: o movimento. Ao tentar fixar seu domínio, tornaram-se pesados. A nobreza começou a se corromper, os generais disputavam glória, e o Shang-Yu envelhecia cercado por sombras que sussurravam traição. Dentro de cada império existe um veneno, e ele começa com o medo de perder aquilo que se conquistou. Os Xiongnu venceram todos os inimigos externos, mas agora seu inimigo estava dentro das tendas do poder. E o destino preparava uma vingança sutil, porque da destruição da China nasceria algo que nem eles poderiam prever. Enquanto os Xiongnu celebravam a queda do dragão, ao sul, nas ruínas da antiga capital Han, um novo povo começava a se erguer. Eles não tinham muralhas, não tinham reis, mas tinham um ódio que queimava mais forte que o fogo das estepes. Na próxima parte, veremos o nascimento inesperado do povo do Lótus, os descendentes esquecidos do Han, que juraram vingança contra o Império Eterno. Um império construído sobre o silêncio estava prestes a ouvir o som da revolta. Das cinzas do Império Han nasceu o silêncio. Um silêncio pesado, quase sagrado. Durante séculos, o mundo acreditou que o fogo do Xiongnu havia consumido tudo: templos, livros, reis e esperanças. Mas o silêncio nunca é completo. Às vezes, ele apenas esconde o som do que está prestes a despertar. E foi nas ruínas, entre as pedras queimadas das antigas muralhas chinesas, que algo começou a germinar. Uma flor. Frágil, delicada, mas indestrutível. Eles se chamavam o povo do Lótus. Na história real, a China sobreviveu a invasões e renasceu inúmeras vezes. Dinastias caíram e ressurgiram: Han, Tang, Song, Ming, cada uma mais forte que a anterior. Mas neste universo alternativo, essa ressurreição parecia impossível. O solo estava morto, a cultura Han dispersa e caçada, os templos de Confúcio transformados em estábulos, a escrita proibida sob pena de morte. E ainda assim, o espírito humano não se apaga com decretos. Nas sombras das montanhas do sul, sobreviventes começaram a se reunir. Camponeses, monges fugitivos, generais desertores. Eles carregavam nas costas pedaços queimados de pergaminhos, fragmentos de ideogramas e uma única ideia: o dragão dorme, mas o lótus floresce mesmo na lama. Esse se tornou o lema da resistência, um símbolo de fé, memória e vingança. Durante gerações, os Xiongnu acreditavam que haviam apagado a herança Han, mas os ventos começaram a mudar. Caravanas desapareciam no sul, cidades subjugadas voltavam a se revoltar. E nas noites sem lua, os Xiongnu encontravam marcas estranhas pintadas em sangue nas paredes. Diziam que o povo do Lótus atacava sem ser visto. Usavam técnicas de guerra inspiradas em antigas artes militares esquecidas, restos de A Arte da Guerra de Sun Tzu, preservadas de forma fragmentada, oral, quase como preces. Cada golpe era uma lembrança viva, cada vitória uma oferenda aos mortos. Mas o mais assustador não era a sua força, era a sua fé. Eles acreditavam estar lutando não apenas por liberdade, mas por restaurar a ordem cósmica que os Xiongnu haviam quebrado ao destruir o equilíbrio do céu e da terra. E o Império Eterno começava a sentir rachaduras, não nas muralhas, mas nas almas.
Os generais Shonu, em desespero, intensificaram a repressão. Cidades foram queimadas, povos inteiros escravizados. Mas quanto mais destruíam, mais o Lotus florescia. O Shan Yu, agora um velho doente, prisioneiro de sua própria glória, começou a ter pesadelos. Sonhava com rios que corriam ao contrário, com o céu escurecendo e o chão se abrindo sob seus cavalos. Os xamãs disseram que o espírito dos antigos Han estava se levantando, que a harmonia entre o céu e a terra havia sido violada e o mandato celestial estava prestes a ser retirado. No desespero, ele ordenou algo impensável: a destruição completa das florestas do sul, onde o povo do Lotus se escondia. Mas o fogo não trouxe o fim, trouxe o início. Quando as chamas se apagaram, os Shonu encontraram-se cercados por neblina. De dentro dela, surgiram as novas legiões do Lotus, guerreiras mascaradas, armadas com lanças curtas e leques de ferro, atacando e desaparecendo como fantasmas. Não lutavam por território, mas sim por alma. Não queriam governar, queriam purificar. E pela primeira vez em séculos, o Império Eterno sentiu medo. A lenda diz que numa noite sem estrelas, o exército do Lotus cercou a cidade móvel do Shan Yu. Não houve batalha, apenas o som do vento e o farfalhar das flores brancas sendo lançadas contra as tendas. Na manhã seguinte, os guardas encontraram o Shan Yu morto, com uma flor de lótus no peito. Seu sangue formou o ideograma de uma única palavra: equilíbrio. O império se fragmentou. As tribos começaram a brigar pelo poder e as rotas das caravanas secaram. O que fora eterno começou a apodrecer. Mas o vazio deixado pelo Shonu abriu espaço para algo ainda mais misterioso: uma civilização renascida, moldada pela dor e guiada não por reis, mas por monges e filósofos. E o mundo voltava a respirar. Mas o renascimento do Lotus traria consequências que ninguém imaginava. Sem os mongóis, sem a China Han original e sem o contato entre Oriente e Ocidente, o mundo estava isolado em si mesmo. E quando a Europa olhasse para o leste, encontraria um vazio onde antes havia impérios. Na parte 4, vamos ver como a ausência dos mongóis muda o destino da Europa e do mundo. Um continente que nunca conheceria a peste negra, mas talvez algo ainda pior. Porque às vezes a sobrevivência cobra um preço mais alto que a destruição. E se o terror nunca tivesse cruzado o horizonte? Durante séculos, o som do galope mongol foi o trovão que ecoou até os portões da Europa. Cidades queimaram, reinos se curvaram e o medo moldou o futuro do Ocidente. Mas neste universo alternativo, esse trovão nunca chegou. O Império Xiongnu havia apagado as tribos mongóis antes mesmo de existirem. E o resultado foi um mundo em que o leste nunca ameaçou o oeste. Nenhum exército atravessou a estepe, nenhum mensageiro trouxe histórias de tártaros ou Genghis. O vento das planícies asiáticas jamais soprou sobre a Europa medieval. E quando o medo desaparece, a ilusão do poder cresce. Na história real, o contato entre o Oriente e o Ocidente, mesmo através da guerra, mudou o mundo. Os mongóis, ao unificarem vastas regiões da Ásia, reabriram as rotas da seda, conectando a China ao Mediterrâneo. Com isso, vieram novas tecnologias, ideias e doenças. A mais devastadora delas, a peste negra. Mas sem mongóis, não há rota, não há contágio, não há choque cultural. A Europa deste mundo alternativo cresce isolada, fechada em sua própria arrogância. Sem o trauma da peste, o feudalismo persiste por séculos. Sem o comércio oriental, o renascimento nunca floresce. Sem o medo de um inimigo superior, a Igreja domina cada centímetro da mente humana. É um continente parado no tempo, próspero em aparência,
mas podre em essência. Os castelos são maiores, as cruzadas nunca cessaram, e a fé se transformou em um império de ferro e fogo. Enquanto o leste se reconstrói sobre a filosofia do Lótus, o ocidente se afunda em sua própria sombra. A ausência dos mongóis criou uma estagnação invisível. Sem a troca de conhecimentos vindos da Ásia, como pólvora, bússola, papel e astronomia, a Europa mergulhou em um atraso silencioso. Os exércitos ainda lutam com espadas e cruzes. Os marinheiros ainda temem o oceano. E a Terra ainda é considerado o centro do universo. Mas algo começa a mudar. Rumores vindos do sul falam de um império desconhecido, que não adora cruzes, nem deuses, nem reis. Um império de guerreiros de seda guiados por monges de rosto pintado. O Império do Lótus. A igreja os chama de os filhos do demônio, mas os mercadores os chamam de a promessa de ouro e sabedoria. E assim nasce uma nova corrida, não por fé, mas por poder. Os reis europeus, cegos pela ganância, decidem abrir o caminho que nunca foi aberto pelos mongóis, o caminho para o leste. As primeiras expedições partem da Itália, de Veneza, de Lisboa. Eles não sabem o que esperar. Não há mapas, não há guias, não há memória. Mas o que encontram não é o Oriente que conhecemos. É um continente diferente. O Império do Lótus domina toda a Ásia Oriental e Central. Suas cidades são silenciosas, cobertas por torres de jade e fumaça. Seus exércitos se movem como marés, disciplinados, serenos, mas implacáveis. A filosofia do Lótus transformou o mundo oriental num sistema de equilíbrio absoluto. Sem expansão, sem pressa, sem fé. Apenas ordem. Uma ordem fria, matemática, quase divina. E quando os europeus chegaram com sua fé e sua cobiça, o choque foi inevitável. O Lótus olhou para o Ocidente e viu o caos. O Ocidente olhou para o Lótus e viu o espelho daquilo que poderia ter sido se tivesse conhecido o medo a tempo. O encontro não foi uma troca, foi uma colisão. Os exércitos do Lótus não gritavam. Eles avançavam em silêncio, como o vento antes da tempestade. E os europeus, homens de armaduras pesadas e cruzes douradas, encontraram inimigos que lutavam com leveza, estratégia e serenidade. O choque foi brutal. Em semanas, dezenas de cruzadas desapareceram como poeira nas planícies orientais. Mas o mais devastador não foi a derrota militar. Foi o contato. Pela primeira vez, o Ocidente viu uma civilização sem fé, sem céu, sem inferno, apenas equilíbrio. E a dúvida começou a se espalhar entre os sobreviventes. E se o céu não for o centro, mas apenas o espelho daquilo que criamos? Essa dúvida, mais do que qualquer espada, começou a corroer os reinos europeus por dentro. O império da fé começou a rachar. Mas algo muito mais sombrio estava prestes a acontecer. Nas ruínas de um monastério queimado, um monge europeu encontrou antigos fragmentos de pergaminhos vindos do leste. Neles, um símbolo desconhecido, o Lótus em chamas, e palavras escritas em tinta preta. A harmonia está morta. O ciclo precisa recomeçar. Na parte 5, veremos o nascimento de uma nova era, a Guerra das Filosofias, quando o Lótus e a Cruz se enfrentam não por territórios, mas pela alma do mundo. Porque quando o equilíbrio é quebrado, até o silêncio sangra. E se a guerra mais devastadora da história não fosse travada por ouro, nem por terra, mas por ideias? Séculos após a destruição dos mongóis e a ascensão do Império do Lótus, o mundo mergulha em um conflito que vai muito além das fronteiras. De um lado, o Ocidente, guiado pela chama da fé, pelas cruzes
e pela convicção de que o homem é o centro da criação. Do outro, o Oriente, moldado pelo lótus, pela calma e pela crença no equilíbrio, onde nada é sagrado e tudo é cíclico. Dois mundos, duas verdades, um destino inevitável. Tudo começou com um equívoco. Em 1472, um grupo de monges europeus chegou à fronteira do Império do Lótus. Eles não buscavam guerra, apenas conhecimento. Queriam entender como uma civilização tão avançada podia existir sem Deus. Mas no caminho, encontraram o grande mosteiro de Chunlin e o incendiaram, acreditando que ali se escondiam heresias e demônios. O fogo se espalhou, devorando templos, aldeias e campos de arroz. Milhares morreram. O Império do Lótus respondeu não com ira, mas com algo mais perigoso: equilíbrio restaurador. Eles acreditavam que a destruição havia desequilibrado o ciclo da vida e que, portanto, o mundo deveria ser purificado. Assim começou a Guerra das Filosofias. Uma guerra travada não apenas por exércitos, mas por verdades. Os cruzados marcharam para o Oriente em nome de Deus, acreditando que estavam levando luz a um mundo de sombras. Mas ao chegarem às terras do Lótus, encontraram algo que nunca haviam visto. Cidades silenciosas, perfeitas, sem fome, sem miséria e sem fé. Não havia igrejas nem reis. Apenas uma ordem baseada na harmonia entre homem e natureza. Cada cidadão era tanto guerreiro quanto monge, tanto servo quanto mestre. E todos seguiam o mesmo princípio. A vida é um círculo, e o centro é o nada. Os cruzados chamavam aquilo de blasfêmia. Mas alguns começaram a duvidar. Ao ver o equilíbrio do Lótus, começaram a se perguntar: e se Deus não for o Criador, mas o criado? A dúvida espalhou-se como uma praga. E foi essa dúvida, não as espadas, que começou a derrubar impérios. A guerra se transformou em um espelho. Cada batalha parecia refletir não apenas o ódio do inimigo, mas o próprio reflexo de quem lutava. O Lótus lutava em silêncio, acreditando que a destruição dos exércitos cristãos restauraria o equilíbrio cósmico. Mas aos poucos, seus próprios guerreiros começaram a se perder. A serenidade virou orgulho, a filosofia virou dogma, e o que era harmonia começou a cheirar a fanatismo. No Ocidente, o Papa declarou que o Lótus era a tentação do vazio e ordenou a criação de uma nova ordem, os Cavaleiros da Luz Pura, treinados para lutar não apenas contra homens, mas contra ideias. Eles queimavam pergaminhos, destruíam estátuas e executavam filósofos. O medo do pensamento tornou-se a arma mais mortal. A guerra já não tinha vencedores, apenas crentes e descrentes. E o mundo dividido começou a se quebrar. No ano de 1524, as forças do Lótus e da Cruz encontraram-se no coração das estepes, nas mesmas terras onde, em outra linha do tempo, Gengis Khan teria nascido. O campo de batalha foi chamado de o Vale do Nada. Durante 3 dias e 3 noites, o sol permaneceu coberto por fumaça. A terra tremeu sob o peso de milhares de lanças e orações. E então, algo inexplicável aconteceu. O céu ficou em silêncio. Nenhum vento, nenhum som, nenhuma luz. Dizem que, por um instante, o tempo parou. E nesse momento, os sobreviventes de ambos os lados viram o mesmo símbolo aparecer no céu: um lótus cercado por uma cruz. Ninguém sabia se era um sinal divino ou apenas o reflexo da própria loucura humana. Quando o sol voltou, não havia vencedores, apenas ruínas e poeira. O mundo havia esquecido o que estava defendendo. Mas o silêncio pós-guerra trouxe algo ainda mais assustador. Dos escombros das duas civilizações,
Do fanatismo e da serenidade surgiu uma nova doutrina. Nem Deus, nem vazio, apenas poder. Uma nova era estava nascendo. Um império forjado não pela fé ou pelo equilíbrio, mas pelo controle absoluto da mente e do corpo. O último império, quando o homem se torna o próprio Deus. E talvez, no fim, percebamos que a destruição dos mongóis não apagou a guerra, apenas a adiou, até que o verdadeiro inimigo despertasse: nós mesmos. Depois da guerra entre a Cruz e o Lótus, o mundo ficou em silêncio. Nenhum império sobreviveu. Nem o Ocidente fervoroso, nem o Oriente equilibrado. Somente ruínas. E nas ruínas, a semente de algo novo. Um império nascido da dor, da perda e da ambição. Um império que não venerava deuses, porque acreditava ter se tornado um. Durante os séculos seguintes, as terras devastadas começaram a se reorganizar. Filósofos do Lótus e monges cristãos exilados reuniram-se secretamente, tentando reconstruir o conhecimento perdido. Mas o que nasceu dessas reuniões não foi sabedoria, foi ciência sem alma. Eles aprenderam a unir fé e lógica, corpo e máquina, espírito e cálculo. E desse amálgama surgiu o Império da Unidade. Uma civilização que acreditava ter decifrado o código da criação. Não havia mais religião. Nem santos, nem monges, nem mártires. Havia apenas uma verdade universal. Se Deus criou o homem à sua imagem, agora o homem retribui o favor. O Império da Unidade aboliu o acaso. Controlava o clima, o nascimento e até a morte. Cada cidadão tinha um propósito determinado desde o nascimento, sem dor, sem dúvida, sem erro. As cidades brilhavam como templos de luz e as fronteiras desapareceram. Mas junto com o caos, desapareceu também a humanidade. Sem sofrimento, não havia compaixão. Sem mistério, não havia fé. Sem falhas, não havia beleza. O homem finalmente havia vencido o mundo, mas havia perdido a si mesmo. Entre os milhões de cidadãos perfeitos, havia um que duvidava. Chamavam-no de Chiron, o último pensador. Ele estudava os textos antigos, fragmentos da guerra entre a Cruz e o Lótus, e começou a questionar a própria perfeição. Se tudo é equilíbrio, por que não há mais liberdade? Se o homem é um deus, por que ele teme tanto a morte? Quando o Conselho Supremo descobriu suas dúvidas, Chiron foi condenado à dissolução, o apagamento total da consciência. Mas antes de desaparecer, ele deixou uma frase gravada nas paredes do seu quarto. Talvez Deus não tenha nos criado para sermos perfeitos, mas para sermos capazes de errar. Essas palavras se espalharam em segredo. E como uma faísca no escuro, reacenderam o caos que o Império tentava apagar. Rebeliões começaram a surgir. Homens e mulheres começaram a quebrar as leis do equilíbrio, a escolher seus próprios destinos, a amar fora das regras. E o Império reagiu com o que temia mais: destruição. Cidades foram queimadas. As máquinas pararam. Os céus ficaram vermelhos. E então, pela primeira vez em 1000 anos, o som do trovão ecoou de novo. A natureza, que havia sido domada, voltava para cobrar seu preço. Em meio à tempestade, uma estátua gigantesca, representando o Homem-Deus, desmoronou. Seu rosto rachado caiu no chão, revelando o que havia por dentro. Vazio. O ciclo
estava completo. A fé virou filosofia. A filosofia virou ciência. E a ciência virou ruína. Milênios depois, arqueólogos das futuras civilizações, talvez vindos das estrelas, encontrarão fragmentos desse mundo. Um templo com símbolos de cruzes e flores de lótus gravados lado a lado. E nas ruínas, uma inscrição quase apagada. Aqui dorme o homem. Ele quis ser Deus e esqueceu de ser humano. Essa história não será lembrada como vitória, nem como tragédia. Será lembrada como advertência. Porque talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido: e se os mongóis tivessem sido destruídos? Mas sim, e se a humanidade tivesse vencido demais? A destruição dos mongóis apagou uma era, mas acendeu uma outra feita de ideias, guerras e arrependimento. No fim, não foi o cavalo, a espada ou a fé que moldaram o destino. Foi o próprio homem, tentando preencher o vazio que ele mesmo criou. Se essa história te fez pensar, compartilhe. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários. Você acha que a humanidade está mais perto do Lotus ou do Homem-Deus?